Naquela noite, o céu queimou. Uma cidade inteira desapareceu da terra. Homens correram pelas ruas, torres desabaram. O fogo consumiu tudo. Mas o mais assustador é que eles haviam sido avisados. Sodoma era rica, poderosa, orgulhosa. Suas muralhas brilhavam sob o sol do deserto. Seus mercados estavam sempre cheios. Comerciantes atravessavam terras distantes apenas para negociar dentro daquela cidade. Parecia intocável, mas por trás da riqueza existia algo podre. Violência, corrupção, crueldade. O mal havia se tornado comum. A Bíblia diz que o clamor de Sodoma subiu até os céus. Era como se a própria terra estivesse pedindo julgamento. Entre os habitantes daquela cidade estava um homem chamado Ló, sobrinho de Abraão. Anos antes, Ló escolheu viver ali porque a região parecia perfeita. Campos férteis, comércio forte, prosperidade. Parecia uma escolha inteligente. Mas aos poucos, Sodoma começou a consumir tudo ao redor. A cidade havia mergulhado tão profundamente na escuridão que ninguém mais percebia o quanto havia se afastado de Deus. E então, os anjos chegaram. Quando a noite caiu sobre Sodoma, 2 homens caminharam silenciosamente pelas ruas da cidade. Ninguém sabia. Mas aqueles homens eram enviados do céu. Eles observavam tudo em silêncio. As festas, a violência, os excessos, a perversidade. As ruas ecoavam gritos, risadas e desespero. Ló viu os visitantes perto dos portões da cidade e imediatamente percebeu que algo era diferente neles. Havia autoridade em seus olhares. Havia algo sobrenatural em sua presença. Ló insistiu para que eles entrassem em sua casa. Mas naquela mesma noite, a cidade inteira cercou a residência. Homens surgiam de todos os lados, gritavam, batiam nas portas, exigiam os visitantes. A escuridão espiritual de Sodoma havia alcançado um nível assustador. Ló tentou impedir a multidão, tentou proteger os homens que estavam dentro de sua casa. Mas era tarde demais. Então algo sobrenatural aconteceu. Os anjos estenderam as mãos, e instantaneamente os homens do lado de fora foram atingidos por cegueira. Mas o mais assustador é que mesmo cegos continuavam tentando encontrar a porta, como criaturas completamente dominadas pela própria escuridão. Dentro da casa, os anjos olharam para Ló e disseram: "Pegue sua família e saia daqui", porque Deus destruiria Sodoma naquela mesma madrugada. Ló correu desesperado pelas ruas tentando avisar outros familiares, mas ninguém acreditou. Parecia impossível. Como uma cidade tão rica e poderosa poderia simplesmente desaparecer? Todos riram. Todos ignoraram o aviso. Mas o céu já havia decretado a sentença. Ao amanhecer, os anjos praticamente arrastaram Ló e sua família para fora da cidade e deixaram apenas um aviso: não olhem para trás. Atrás deles, Sodoma ainda parecia viva. Os mercados funcionavam. As pessoas caminhavam pelas ruas, soldados guardavam os portões. Ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Então o céu mudou. As nuvens ficaram escuras. O vento começou a soprar violentamente sobre o vale. Relâmpagos iluminaram o horizonte. E então, fogo começou a cair do céu. Enxofre, explosões, chamas gigantescas. Torres começaram a desabar. As ruas desapareceram sob o fogo. Palácios inteiros foram destruídos em segundos. Gritos ecoavam por toda Sodoma. A cidade mais poderosa da região estava sendo apagada da terra. Não por um exército, não por uma guerra, mas pelo julgamento do próprio Deus. Enquanto fugiam pelo deserto, a mulher de Ló olhou para trás. Talvez por medo, talvez por apego, talvez porque seu coração ainda estivesse preso naquela cidade. Naquele instante, ela se transformou em uma estátua de sal, parada para sempre entre o passado destruído e o futuro que nunca alcançaria. Atrás deles, Sodoma queimava. A fumaça subia aos céus. As muralhas haviam desaparecido. Os palácios viraram ruínas.
O fogo consumiu tudo. E então, restou apenas silêncio. Sodoma desapareceu da terra. Mas sua história nunca foi esquecida, porque aquela cidade não foi destruída apenas por seus pecados, foi destruída porque acreditava que jamais seria julgada. Milhares de anos depois, o nome Sodoma ainda atravessa gerações como símbolo de destruição absoluta. O dia em que fogo caiu do céu, e uma civilização inteira desapareceu para sempre. Siga o canal Relíquia Antiga para mais histórias como essa.